Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Maria Ivone Martins Jacinto Barbosa, do Departamento de Tecnologia de Alimentos do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quero então agradecer a oportunidade, agradecer ao convite, à organização do 4º Seminário de Agroecologia e Produção Orgânica. E dizer que é uma honra estar aqui para trocar experiências e falar um pouquinho para vocês das pesquisas que nós temos realizado com as plantas alimentícias não convencionais. Bem, essas pesquisas elas são realizadas em 2 programas de pós-graduação aqui da nossa universidade. O primeiro é o programa em Ciência e Tecnologia de Alimentos, que está vinculado ao Instituto de Tecnologia, no qual a gente trabalha a linha Potencial Tecnológico e Funcional de Cultivares de Interesse da Agricultura Familiar, em especial da Agricultura Familiar Fluminense. E o segundo é o mestrado em Agricultura Orgânica, que está vinculado ao Instituto de Agronomia aqui da Rural, onde eu oriento na linha de agroindustrialização de alimentos orgânicos na parte de processamento e qualidade. Bem, onde a Rural está localizada? Sua sede principal está localizada no município de Seropédica. A Seropédica fica na Baixada Fluminense, aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas nós também temos outros campi no município de Nova Iguaçu, que também é a Baixada Fluminense, além de Três Rios, que é uma cidade que está mais para o sul fluminense, e no norte fluminense a gente também tem um campus avançado que é na cidade de Campos dos Goytacazes. Bem, a gente não pode falar de punk sem citar o professor Valdeli Knupp, que na verdade foi quem cunhou esse termo plantas alimentícias não convencionais. O professor Knupp, ele é do Instituto Federal do Amazonas, e aqui são algumas fotos da participação dele no evento que ocorreu aqui na universidade em 2018, dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui da nossa universidade. Na ocasião, o professor ministrou uma palestra e também fez uma caminhada punk de reconhecimento dessas plantas na Fazendinha Agroecológica. A Fazendinha Agroecológica, ela é literalmente uma fazenda de 70 hectares, conhecida como SIPA, que é Sistema Integrado de Pesquisa Agroecológica, onde ocorrem atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de agroecologia e com punks também, com certeza. Bem, as punks elas são definidas de forma assim bem simples como plantas que apresentam desenvolvimento espontâneo e são facilmente encontradas em jardim, hortas, quintais e até mesmo na calçada de rua. Outra definição que é bem interessante, outra característica das punks é que geralmente elas são encontradas e se desenvolvem bem em áreas que são desfavoráveis às culturas convencionais. Muitas punks elas são, num primeiro momento, classificadas como plantas daninhas ou invasoras. Aqui é um exemplo interessante do crescimento dessas punks. Aqui é o caruru, que nasceu na calçada da minha casa, e na rua da minha casa, na beira da estrada, a gente encontra pés de Major Gomes, comestível, uma punk, como também de Ora pronobis, na beira da rua. Além disso, a gente também pode classificar como punk, geralmente plantas que são desconhecidas pela maioria da população. É interessante que as punks elas não vão ser encontradas durante o ano todo em gôndolas de supermercado ou não vão estar presentes em cardápios de grandes restaurantes durante o ano todo. E isso ajuda a contribuir para essa desinformação, para esse desconhecimento. Além disso, algumas punks, elas também se caracterizam pelo desuso. A araruta é um bom exemplo disso. Provavelmente nossos avós, nossos bisavós, conheciam a araruta, utilizavam a fécula da araruta, que é uma fécula de excelente qualidade, até o dito popular que toda araruta tem seu dia de mingau, mas isso antigamente. Hoje em dia, poucas pessoas conhecem a araruta. Então, algumas punks elas se caracterizam por isso, pelo seu desuso. A gente também classifica como punk partes de plantas que podem ser utilizadas na alimentação e que são negligenciadas, como por exemplo, folha de cenoura,
folha de batata doce, coração da bananeira, entre outras partes de plantas que têm um potencial nutricional gigantesco, e muitas vezes a gente não lança a mão dessa estratégia para melhorar a qualidade da nossa alimentação. Aqui eu coloquei algumas fotos de punks, né, algumas mais conhecidas, né, dentro da perspectiva das punks. Um é o peixinho da horta, que é consumido empanado, tem um sabor similar ao peixe, né? Alguns falam que é similar ao peixe lambari. O outro é a vinagreira ou hibisco, conforme é conhecido aqui no Rio também. Dos cálices a gente pode fazer suco, geleias, pode fazer chá, e a folha a gente utiliza em preparações domésticas e culinárias. Almeirão roxo também, que se consome refogado. A taioba, que para mim é a punk mais negligenciada de todas. E a Ora Pronobis, que hoje é a queridinha, né, a punk mais pesquisada, uma das mais pesquisadas, né, e que a gente tem mais informação, e que em determinadas regiões do Brasil não é punk, como por exemplo em algumas regiões de Minas Gerais. Aqui é o exemplo então da utilização das punks em produtos processados, né? Então a gente tem essa empresa Punk Brasil como uma empresa aqui da região serrana do Rio, onde ela já utiliza essa estratégia. Então são vários produtos à base de punk, conservas, molhos, condimentos, azeites e assim vai. Então é uma proposta bem interessante e inovadora. Mas a gente também encontra outros alimentos que utilizam punks na formulação como ingredientes, como por exemplo essa massa alimentícia aqui, à base de banana verde, folha de punk, farinha também de várias punks, como por exemplo farinha de Ora Pronobis, kombucha, utilizando hibisco na formulação, hibisco em pó, que pode ser adicionado a bebidas, a outros alimentos de forma geral. Então a pergunta que a gente faz é: será que a punk ela pode ser utilizada de fato como ingrediente em produtos alimentícios? Há essa possibilidade? A gente acabou de verificar que sim, né? Mas vamos avançar nessa reflexão. Então, antes da gente falar, a gente precisa definir o que é um ingrediente quando a gente fala a nível de indústria de alimentos. Então, para isso, a gente vai utilizar a portaria 540 de 97 da Anvisa, onde ela traz essas definições. Então, dando prosseguimento, os ingredientes eles são definidos pela Anvisa como qualquer substância, incluindo os aditivos alimentares, empregada na fabricação de um alimento que permanece no produto final, ainda que de forma modificada. Então aqui tem a lista de ingredientes, né, de um biscoito. A gente pode dividir aqui em duas partes, né? Digamos que a primeira parte seja dos ingredientes majoritários. A gente teria aqui de farinha de trigo enriquecida até castanha do Pará. E a segunda parte seria dos aditivos. Então a gente teria aqui de emulsificante até o bicarbonato de sódio, no caso aqui que foi utilizado como fermento químico. E é classificado como aditivo também. Dentro dos ingredientes, a gente vai ter os aditivos alimentares, que vão ser classificados como ingredientes que são adicionados intencionalmente aos alimentos, sem o propósito de nutrir, mas com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas e sensoriais. Cabe destacar aqui que sempre quando eu lanço mão da utilização de um aditivo alimentar é porque eu sempre vou motivado, tenho a intenção de fazer uma modificação. Como por exemplo, quando eu faço a utilização de um corante. Eu vou adicionar a um alimento um corante com o objetivo de reforçar aquela cor, melhorar a aparência do alimento, melhorar a coloração, ou conferir cor, ou restaurar a coloração que pode ter sido perdida durante alguma etapa do processamento da estocagem. Tá? Então, sempre com a intenção de.
Então, de igual modo, a gente vai ter algumas aplicações de adição de aromatizante, reforçar o aroma, conservante, minimizar o crescimento de micro-organismos, acidulante, alterar o pH, realçador de sabor, conforme o próprio nome sugere, ele deixa o produto mais gostoso, intensifica, antioxidante, retardar ou minimizar a ocorrência de reações de oxidação. Atualmente, por essa legislação da Anvisa, são permitidos 18 categorias de aditivos que podem ser adicionados aos alimentos. Então, quando a gente pensa em punk, a gente obviamente é levado a pensar na possibilidade de utilização dessas matérias-primas como aditivos naturais, né, potentes, com potencial de substituição de tudo que é sintético por natural. Tá? Então, esse seria o potencial tecnológico. Aí, nesse contexto, a literatura tem demonstrado, e as pesquisas e a prática também tem demonstrado, né, as pesquisas que a gente tem feito no nosso programa de pós-graduação, que eu citei, que é possível sim, principalmente quando a gente pensa a punk como um corante natural, como um antioxidante natural, como um espessante natural, como conservante também. Algumas punks têm demonstrado essas atividades antimicrobianas, então isso é interessante para que a gente possa fazer uma limpeza dos rótulos e ter ingredientes mais naturais na elaboração dos alimentos. Além do aspecto tecnológico, a gente também tem um aspecto funcional. Será que as punks apresentam potencial funcional? Então, quando a gente fala em potencial funcional, vou pegar a definição da Anvisa, ela classifica alimentos funcionais como alimentos que, além de ter o benefício de nutrir, também apresentam outros benefícios, devido aos constituintes presentes nesses alimentos, como, por exemplo, a manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeo, a proteção de células contra a ação de radicais livres, contribui para o bom funcionamento do intestino, contribui para a redução da absorção do colesterol, entre outros benefícios, desde que isso tudo seja associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de saúde saudáveis. Então, a Anvisa, inclusive, ela permite que sejam colocados nos rótulos dos alimentos várias alegações funcionais, dependendo do componente que está presente naquele alimento. Isso é interessante, porque a pessoa fica sabendo se aquele componente, qual o benefício à saúde que aquele alimento é capaz de fornecer. Então, a gente tem a importância das punks com o aspecto tecnológico e o aspecto funcional. Então, com relação às propriedades funcionais, de forma geral, eu reforço aqui o combate à ação dos radicais livres no organismo, que é o que a gente chama de atividade antioxidante. Os radicais livres, eles são precursores de inúmeras doenças. Então, na medida que a gente tem componentes como carotenoide, antocianinas, algumas estruturas de compostos fenólicos, eles têm a capacidade de inativar esse radical livre. Com isso a gente consegue minimizar a incidência de vários tipos de doença. Além disso, a gente também tem o potencial pré-biótico, ou seja, a capacidade que um determinado componente tem de aumentar a contagem dos micro-organismos probióticos que têm sido associados a vários benefícios à saúde, né, que é o que a gente chama da flora do bem. Então, esse potencial prebiótico tem a ver com componentes que podem servir de substrato para os probióticos, e com isso a gente aumenta a flora do bem e tem vários benefícios associados a esse aumento. Além disso, a gente também tem a redução da absorção do colesterol, que pode ser acarretada pela presença do fitoesterol, né? E algumas punks têm fitoesterol. Outros benefícios também funcionais é a manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, geralmente associados à presença de ômega 3. Então, falando um pouquinho da punk como corante, então a legislação define corante como substância que confere, intensifica ou restaura a cor do alimento. Eu cito aqui duas punks que têm esse potencial. Uma vai ser o feijão borboleta ou cunhã ou clitória ternácea, e a outra é a capuchinha. No caso da clitória ternácea,
ela é um adubo verde, é uma leguminosa que gera esta flor e a flor é comestível. Essa flor geralmente é consumida em saladas ou é utilizada na coloração de preparações, aqui como por exemplo o arroz, ou em chás, como chá ou na coloração de bebidas de forma geral. Isso porque da pétala dessa flor é possível extrair pigmento natural do grupo das antocianinas, tá? As antocianinas, então, elas vão conferir uma cor rosa, vinho, roxo, azul, dependendo do alimento e do pH do alimento. Aqui está a estrutura, o esqueleto, digamos, comum das antocianinas, e essa estrutura aqui, ela ajuda, então, a minimizar o efeito dos radicais livres e fazendo com que essa molécula tenha uma capacidade antioxidante. Ela é inativa, ela retém o radical livre. Então, além de corante, a gente já vê aí uma propriedade funcional, que é justamente a capacidade antioxidante. No programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Rural, a gente está com uma tese em andamento, no qual um dos objetivos é justamente utilizar o extrato da cunhã como corante em bebida isotônica, bebida tipo Gatorade. A maioria delas hoje é formulada com corantes sintéticos, corantes artificiais. O objetivo é a gente então ter um corante natural capaz de conferir uma coloração atrativa. Então aqui a gente tem algumas fotos dessa bebida isotônica já formulada com um extrato de cunhã, Então tem esse roxo, essas outras tonalidades vinho. Isso porque também as antocianinas, de forma geral, elas têm a capacidade de alterar a cor de acordo com o pH. Então aqui a gente tem um exemplo desse extrato da cunhã em diferentes pHs, E com isso a gente tem diferentes cores. A gente até brinca que são os nossos indicadores de titulação naturais. Então isso tudo a gente consegue fazer com o extrato da cunhã, e a pesquisa também tem demonstrado que esse extrato, essa bebida isotônica elaborada com esse extrato, tem uma estabilidade à temperatura também, o que é muito positivo. A gente não tem uma perda muito grande durante o processamento térmico, uma perda muito grande da cor. Então isso é muito bom. Outra punk interessante, que também é comestível, é a capuchinha. Então a capuchinha dessa planta a gente pode consumir as flores, as folhas e as sementes. Nas flores, nas pétalas das flores, a gente tem um pigmento natural, que são os carotenoides, que conferem coloração aos alimentos, de um amarelo passando pelo laranja até um vermelho intenso. Geralmente a capuchinha ela é utilizada em saladas, em sucos, em chás e em infusões. Os carotenoides, então, aqui eu tenho a estrutura de algum deles, eles estão presentes em alimentos que a gente consome de forma, digamos assim, convencional, como o tomate, que tem o licopeno, a cenoura, que tem o beta-caroteno, e a bixina, que tem, e o urucum, que tem a bixina. Tá? Esses são todos do grupo dos carotenoides. Os carotenoides, eles têm seus benefícios, tá? Associados ao seu consumo de alimentos que contém, Então, eles ajudam a inibir a incidência de câncer, previne doenças cardiovasculares. Alguns carotenoides conseguem diminuir o risco de formação da catarata. Outros também conseguem diminuir a degeneração macular, Então são bons para a nossa visão. Fortalece o sistema imunológico, e alguns carotenoides, além disso, têm atividade provitamínica A, ou seja, a capacidade de ser precursor de vitamina A no seu organismo. Aqui eu trouxe os resultados de um trabalho dos colegas da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Embrapa aqui do Rio, no qual eles determinaram o teor de carotenoides tortais e o perfil de carotenoides em flores de capuchinha. Vou chamar a atenção aqui para essa parte de baixo da tabela, onde a gente observa que em termos de luteína e zeaxantina,
Essas flores, elas são capazes de ter mais luteína e zeaxantina do que fontes reconhecidas desses carotenoides como o milho. Então, esses dois carotenoides são importantíssimos para a saúde da nossa visão. Além disso, essas flores, eu vou pegar aqui o parâmetro beta-caroteno, a capuchinha amarela in natura, ela tem mais beta-caroteno do que fontes reconhecidas como abóbora e cenoura. Tá? E o beta-caroteno, ele é um carotenoide que tem atividade para vitamina K. Esse estudo ele foi apresentado no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que ocorreu em Brasília. Então, além dessas propriedades todas que eu falei com relação à capuchinha, a gente também pode colocar para a capuchinha propriedades e alegações funcionais, pelo fato dela ter luteína. Então, de acordo com a Anvisa, a luteína tem ação antioxidante que protege contra os radicais livres, e pelo fato também dela ter zeaxantina, que também tem a mesma alegação. Então, além de corante, ela também tem propriedades funcionais, e pela legislação da Anvisa é possível, então, desde que comprovado naturalmente a presença desses carotenoides, já foi feito isso, ter a alegação funcional no produto à base de capuchinha. Aqui é um exemplo de uma geleia que nós fizemos, né, no curso que foi ministrado na Semana Acadêmica de Agronomia em 2019, né, de potencial tecnológico de plantas alimentícias não convencionais, e na parte prática a gente desenvolveu uma geleia de capuchinha que ficou uma delícia. Bem, falando de outra propriedade tecnológica, de outra classe de aditivo, a gente vai ter o uso das punks como espessante. Então, o espessante é definido pela legislação como toda substância que aumenta a viscosidade de um alimento, né? Altera a reologia, aumenta a consistência. Nesse caso, eu vou citar a araruta. Aqui a gente tem a fotografia da araruta com unha ovo de pata. Ambas são cultivadas e estudadas na fazendinha agroecológica. Então, da araruta a gente pode extrair a fécula ou trabalhar com a farinha de araruta. Em ambos os casos a gente tem o amido. O amido é que vai ser responsável pelas propriedades espessantes, ou seja, por promover a alteração da consistência do meio. Além disso, a farinha ou a fécula da araruta, elas não contêm glúten. Então, no caso do desenvolvimento de alimentos para as pessoas que não podem consumir por algum motivo essa proteína, se torna um ingrediente interessante. Opa, desculpa aí, pessoal. Além disso, sob o ponto de vista funcional, o que a gente tem verificado da araruta? Ela tem o que a gente chama de potencial pré-biótico. O que é um pré-biótico? São carboidratos que não são digeríveis e que estimulam o crescimento das bactérias probióticas. São aquelas bactérias do bem, né, que ficam no nosso intestino. Geralmente, né, as principais classes dessas bactérias do bem são lactobacilos e bifidobactérias. Tá? Então, no momento que eu consigo aumentar a contagem, favorecer o crescimento dessas bactérias probióticas, a gente já tem vários benefícios à saúde. Um exemplo de um produto que tem um probiótico que é muito conhecido é o Yakult, que tem justamente o Lactobacillus casei, que é do grupo dos lactobacilos. Bem, aqui nesse estudo, onde os autores objetivaram determinar o teor de amido resistente em diferentes farinhas de raízes e tubérculos, nós podemos observar que a araruta apresentou uma quantidade de amido resistente bem maior do que de outras culturas convencionais consumidas aqui no Brasil, como por exemplo batata doce e como por exemplo aipim, né? Aqui no Rio a gente chama de aipim, mas em outras regiões do nosso Brasil também é conhecido como mandioca ou macaxeira. Então, esses resultados reforçam a importância do consumo da araruta e os benefícios atrelados ao amido resistente para a nossa saúde.
Aqui na Rural, numa dissertação defendida em 2017, no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, a gente quantificou o teor de amido resistente da araruta, foi utilizada a araruta comum, e a gente verificou que tinha cerca de 30% na farinha, né? Esse dado é interessante porque quando nós pegamos alimentos que são considerados fontes de amido resistente, como por exemplo a farinha de banana verde, a gente verifica que a farinha de araruta tem uma quantidade muito boa, tá? Alguns estudos sinalizam que na farinha de banana verde a gente pode ter de 10 a 41% de amido resistente, tá? Depende do tipo da cultivar da banana. Então esse resultado é muito interessante, sinalizando que na farinha de araruta tem uma quantidade de amido resistente muito importante, capaz de então trazer benefícios à nossa saúde e fazer com que haja o crescimento das bactérias probióticas. Então nessa mesma dissertação a gente também mediu isso. A gente fez em sistema modelo a simulação do crescimento do Lactobacillus casei. Então a gente pegou o leite, adicionou diferentes proporções de farinha de araruta, aqui é o controle que a gente adicionou 0%, colocamos a bactéria probiótica, incubamos na temperatura ideal para o crescimento da bactéria e monitoramos esse crescimento por 600 minutos. O indicador que a gente utilizou foi o pH, porque justamente o crescimento dessa bactéria faz com que haja a produção de ácidos orgânicos que alteram o pH do meio, reduzem o pH. Então a hipótese é, à medida que a gente reduz o pH, a gente verifica que está tendo o crescimento. Eu vou pegar aqui a quantidade de 4%, que foi onde a gente teve maior redução do pH, sinalizando que a 4% você tem um crescimento mais intenso da bactéria, tá? Do Lactobacillus casei. Então a gente teve a variação aqui mais ou menos de um pH de 6,5 até mais ou menos aqui o pH de 3, sinalizando, sendo um dos indicadores que comprovam o crescimento dessa bactéria. Mas, além disso, também foi medido o crescimento da bactéria em si, tendo como unidade, né, o log das unidades formadoras de colônia por ml. Mais uma vez eu vou pegar o sistema modelo que tinha a maior quantidade de farinha, né, que adicionamos 4%, e foi verificado, em comparação ao controle, um aumento mais pronunciado da quantidade de bactérias, sinalizando que houve crescimento. Aqui também no 2% a gente teve um crescimento muito bom. Então o que a gente concluiu? Com base nos indicadores apresentados, que as amostras que foram adicionadas de farinha de araruta, considerando o valor final, né, de unidades formadoras de colônia por ml, a gente verifica que essa contagem ficou acima do que é considerado para que a gente tenha um alimento classificado como alimento probiótico. Então, isso significa que, de fato, o amido resistente presente na farinha de araruta é capaz de fazer com que bactérias como Lactobacillus casei, que são probióticos, se desenvolvam. Além disso, o que a gente verificou na araruta? A presença de fitosterol. O fitosterol falando assim, brincando, é o colesterol das plantas, tá? Ele tem uma estrutura muito parecida com o colesterol dos animais e a ingestão do fitosterol faz com que haja uma redução na absorção do colesterol. Então, com isso, a gente reduz a absorção do colesterol e que tem um impacto muito significativo para a nossa saúde. Destaquei aqui a B-Cell, que é um alimento adicionado de fitosterol e que tem alegação da Anvisa, tá? O fitosterol auxilia na redução da absorção do colesterol. Então, esse produto é um produto conhecido e que ele alega que o consumo, né, de 2 colheres diárias da margarina B-Cell, em torno de 20 gramas, é capaz de reduzir o nível do colesterol em até 15% em 3 semanas. Obviamente, isso tudo associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudável, tá? Então, alimentos que contêm fitosterol podem receber, então, a alegação de alimentos funcionais da Anvisa.
Então a araruta, a gente também, num trabalho defendido no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, a gente verificou que os 2 tipos de araruta estudadas apresentaram fitosterol. Aqui, ó, nessa quantidade de miligramas por 100 gramas, perdão, tá? Então a gente tem, além do amido resistente na araruta, a gente também tem o fitosterol. O trabalho também objetivou quantificar fitosterol em batata doce, diferentes tipos, e em inhame também, que apresentaram de igual forma fitosterol também. Aqui é um exemplo de algumas experiências com araruta. Também na Semana Acadêmica de Agronomia, a gente desenvolveu um manjar, uma sobremesa tipo manjar, substituindo o amido de milho por farinha de araruta, e deu super certo, ficou uma delícia. A gente acabou harmonizando a geleia de capuchinha com o manjar de araruta, ficou muito legal. E ainda falando do potencial tecnológico das punks, outro potencial tecnológico é o uso das punks como aditivos naturais, como antioxidantes naturais. Então, o antioxidante ele é definido como substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa no alimento. Então, ele combate os radicais livres. Aqui eu coloquei um esquema de uma reação de oxidação, e o início começa aqui com a formação do radical livre, e a reação vai se desenvolvendo, e é o que a gente conhece vulgarmente como ranço oxidativo. Então, o ranço oxidativo compromete muito a qualidade do alimento de forma geral, tá? Então, peguei como exemplo a beldroega. A beldroega, então, ela é uma flor punk bastante consumida. Ela é reconhecida pela quantidade de beta-caroteno, de vitamina C. Ela apresenta na sua composição, estruturas com capacidade antioxidante. E quando a gente lê sobre a beldroega, a gente vê muito que ela é rica em ômega 3. Só que cabe destacar aqui que esse ômega 3 presente na beldroega, ele não consegue ser, sob o ponto de vista nutricional, ter uma elevada biodisponibilidade, tá? Então, ele não é aproveitado no nosso organismo como outras estruturas ômega 3 de origem animal. Então, cabe destacar isso. Mas, apesar disso, a beldroega tem outras propriedades muito interessantes. Além das que eu citei, ela também é utilizada como anti-inflamatória, diurética e vermífuga. Aqui são exemplos do uso comum da beldroega, do consumo. A gente pode consumir o ramo e as folhas cruas e cozidas, em saladas, picles, bolinhos, sopas, arroz, farofa, omelete. Então, sob o ponto de vista da culinária, ela é bem utilizada. Sob o ponto de vista tecnológico, a gente tem um trabalho do qual os autores objetivaram fazer a caracterização desse óleo de soja adicionado de extrato de beldroega. Então, eles simularam o aquecimento desse óleo de soja, comparar o desempenho do extrato da beldroega em comparação ao TBHQ e o BHT, que são antioxidantes sintéticos, bastante utilizados na indústria de alimentos. Então, estão aqui os tratamentos que foram feitos, tá? A gente teve um controle que foi o óleo de soja sem aquecimento, um outro que foi o óleo de soja com aquecimento, o óleo de soja adicionado de TBHQ, o óleo de soja adicionado de BHT e o óleo de soja adicionado do extrato da beldroega. Então, foi feito um aquecimento, né, e foram medidos alguns índices que a gente chama de estabilidade. Esse índice de estabilidade oxidativa ele é definido como o tempo necessário para atingir um nível de rancidez detectável ou surpreendente mudança na taxa de oxidação. É óbvio que quanto menor o tempo para se atingir esse nível, menos eficiente é o nosso antioxidante. Então, neste parâmetro aqui, o que a gente verificou? Que o TBHQ foi mais eficiente do que o extrato da beldroega, tá? Nesse parâmetro. Em contrapartida, os autores também mediram outros parâmetros, e um resultado interessante é justamente a capacidade do extrato sobre os fitoesteróis presentes
né, nessa composição de óleo, tá? Então, o que os autores verificaram? Se por um lado o extrato da beldroega não teve um desempenho melhor do que o antioxidante sintético nesse parâmetro de estabilidade oxidativa, no parâmetro proteção do fitoesterol, ele teve um desempenho muito melhor. Estou pegando aqui o parâmetro fitoesterol total, muito melhor do que o BHT, que é um antioxidante sintético. Foi similar também ao TBHQ. Então, sugerindo que ele tem uma ação antioxidante e que consegue proteger o fitoesterol mais do que o antioxidante sintético BHT. Então, tem sua função aí antioxidante. Outra punk de interesse é a Basella alba, a Bertalha. Ela é uma punk que, sob o ponto de vista nutricional, se destaca pela quantidade de vitamina A, é fonte de cálcio, de ferro e de vitamina C. Suas folhas e caules são utilizadas com a função medicinal. Ela tem uma mucilagem que tem sido bastante estudada, né? Principalmente por a sua capacidade estabilizante, além da Bertalha conter fitoesterol, que é uma propriedade funcional de interesse. Aqui é um estudo onde os autores quantificaram o teor de fitoesterol em Bertalha alba e Bertalha rubra, tá? Então, vou pegar aqui o fitoesterol total, e para que a gente tenha os benefícios correlacionados ao fitoesterol, é necessário que a gente consuma diariamente de 1 a 3 gramas. Então, considerando o consumo de 1 grama, no caso aqui desse estudo, se a gente consumisse aproximadamente 300 gramas de Bertalha alba ou 225 gramas de Bertalha rubra, a gente já conseguiria alcançar aí benefícios atrelados ao consumo do fitoesterol. Então, a Bertalha, ela além de ter o corante clorofila, né, conferir coloração verde, pela presença do fitoesterol, ela tem também um potencial funcional de interesse. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma massa alimentícia elaborada com Bertalha. A gente tem estudado no programa de pós-graduação Ciência e Tecnologia de Alimentos a possibilidade de substituição do espinafre pela Bertalha. Visto que a Bertalha ela é mais interessante sob o ponto de vista nutricional, ela é uma punk, né? Então tem todas as suas vantagens atreladas ao seu crescimento, a necessidade de baixo trato cultural, desenvolvimento dessa cultura, espontaneidade, importância da segurança alimentar. Com relação aos fatores antinutricionais, ela apresenta uma quantidade menor, por exemplo, de ácido oxálico em comparação ao espinafre. Então, ela é um espinafre diferente que tem todo o potencial de substituição do espinafre convencional. Então, aqui são fotos, né, dessa massa alimentícia adicionada de Bertalha. É uma dissertação que está em andamento e até agora a gente viu que a Bertalha tem potencial sim, ela consegue conferir uma coloração atrativa com relação aos testes de desempenhos tecnológicos, testes de cozimento. A substituição da farinha de trigo por uma concentração por Bertalha, né, numa determinada concentração, não afetou a qualidade tecnológica em termos dos parâmetros de cozimento, e os resultados são bastante promissores. Bem, eu quero mais uma vez agradecer ao convite, a oportunidade, dizer que a Rural está de portas abertas, né, no momento de pandemia. Quem quiser visitar a nossa universidade, está feito o convite. Quem quiser também visitar a Fazendinha Agroecológica do quilômetro 47, aqui tem o site onde tem todas as informações, né, com relação a esse espaço onde a gente consegue fazer atividades de ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Agradecer também aos programas de pós-graduação, Ciência e Tecnologia de Alimentos, PPGAL, né, que é o de Agricultura Orgânica, e agradecer também ao meu grupo de pesquisa, as minhas orientadas. Muito desses resultados são fruto do trabalho, né, de pesquisa dessas
dessas alunas, né, de graduação, de mestrado e doutorado. Aqui está o nosso contato. Quem quiser saber mais, quem quiser fazer parceria de pesquisa, saber um pouco mais do que a gente tem estudado, saber mais um pouco da Rural, né, do que está sendo feito no Departamento de Tecnologia de Alimentos, Instituto de Tecnologia, está aqui a oportunidade. Mais uma vez eu agradeço e muito obrigada. Tchau, tchau.